Olá amigos autocriativos, tudo bem? Meu nome é Wesley Almeida e continuo com vocês na aula de SketchUp, agora na nossa videoaula de número 2. Nós que no encontro anterior, na aula 1, vimos uma apresentação geral do programa, desde a instalação até o reconhecimento de áreas importantes na interface gráfica. Contei um pouquinho sobre a negociação envolvendo o programa SketchUp e agora, nesta segunda aula, nós já iremos fazer passo a passo, colocar a mão na massa, tá certo? Para junto começarmos a utilizar essas ferramentas. Então gostaria que você abrisse o seu programa aí, já instalado, como foi demonstrado na última aula, e que fosse fazendo junto comigo. À medida que eu clico numa ferramenta e executo uma função, faça similar também no seu computador. Se possível, pare o vídeo, volte, repita, para que não haja dúvidas. Essa é a vantagem de uma videoaula, porque os conhecimentos vão se somando até nós iniciarmos o nosso projeto da kitnet, tá certo? Então, de início, o mais importante é você aprender a navegar dentro do programa, ou seja, onde são as opções para mim controlar o giro de câmera, mudar a angulação, arrastar um projeto, ou seja, uma navegação de maneira geral. Então a primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, clique aí, são essas setinhas azuis entrelaçadas chamadas de orbitar. Clique nela por gentileza, e essa função orbitar vai exatamente me permitir fazer um giro de tela. Então, clique, pressione o botão esquerdo do mouse e mantenha pressionado, ou seja, clique seguro. E à medida que eu giro o meu mouse, todo o meu desenho também gira. Veja que eu comentei na aula anterior que esse bonequinho é o meu referencial. Olha só, eu vou girando, girando e tendo ele como referência para o posicionamento. Então, essas setinhas azuis aqui, ela é orbital, ela vai me dar um giro de câmera por 360 graus. Do lado nós temos aqui uma mãozinha, clique nela por favor. Essa mãozinha é a função panorâmica e ela não vai me fazer dar o giro de 360, ela vai manter a base do meu projeto, mas vai me permitir arrastá-lo de um lado para o outro. Então, novamente, clique com o botão esquerdo e mantenha pressionado. E aí, olha só, eu posso levar para cima, para baixo, para os lados, porém, sem mudar o ângulo. Note a diferença do orbitar, quando eu giro o ângulo da minha câmera. E aqui na minha função panorâmica, eu vou arrastar o desenho como todo. E do lado eu tenho a minha lupa. Como eu comentei na aula passada, parte das suas funções são intuitivas, né? Os aplicativos são intuitivos, então a lupa é o meu zoom. Novamente eu clico e continuo, mantenho pressionado. Se eu arrastar para baixo, o meu zoom diminui. Se eu arrastar para cima, o meu zoom aumenta. Então essas três ferramentas são as ferramentas básicas de navegação. Agora, eu tenho mais duas opções para acessar essas ferramentas, que é o quê? Utilizando diretamente o meu mouse. Aqui entre os dois botões do mouse, o esquerdo e o direito, nós temos uma bolinha giratória chamada de scroll. Se eu pegar esse scroll e girá-lo para cima e se eu girá-lo para trás, veja que eu estou utilizando a minha função zoom. Ou seja, eu tanto posso clicar na lupa, pressione seguro, puxo para baixo, diminui, levo para cima, aumenta, como em qualquer determinado momento do projeto, ainda que eu esteja clicando uma função qualquer, por exemplo, lápis,
O simples fato de eu girar o meu scroll para trás ou para frente, eu já acesso a função zoom. Agora, se ao invés de girar o scroll, eu pressioná-lo para baixo e segurar, veja que automaticamente já mudou ali o meu ícone para as setinhas azuis entrelaçadas. Ou seja, com o scroll pressionado, eu acesso a função orbitar. Então, se eu giro meu scroll para trás ou para frente, eu tenho zoom. Se eu pressiono ele e seguro, eu tenho a função orbitar. Essa opção de apertar o scroll e segurar, é uma opção um tanto desconfortável para quem não está habituado. Mas tudo é uma questão de prática, sem dúvida alguma. Agora, eu ainda tenho uma terceira opção para ter acesso a esses botões, como os outros também, chamado teclas de atalho. O que acontece, pessoal? À medida que eu vou aumentando os meus desenhos e vou ganhando velocidade, às vezes usar o atalho é mais conveniente do que eu vir clicando aqui. Então, por exemplo, se eu quero acessar o orbitar, eu tanto posso clicar aqui, como posso usar o scroll do mouse pressionado, ou posso simplesmente teclar direto a letra O no meu teclado. Então, eu vou botar aqui a opção linha novamente, vou teclar a letra O no meu teclado, sem nenhum comando anterior, simplesmente vou direto, ó, apareceu o Orbit. Então agora eu clico o mouse e giro. E se eu quero passar para minha panorâmica, eu teclo o H, apareceu a mãozinha. Então eu quero explicar duas coisas para vocês. Primeiro, quando você usa essa tecla, porque por exemplo, aqui no orbitar, tudo bem que eu teclei o O, perdão, vou por linha, apertei o O, apareceu orbitar. Mas por panorâmica não deveria ser o P? Por que H? Então a explicação é o seguinte, as teclas de atalho, elas são baseadas no nome do objeto em inglês e não em português. Então se eu quiser acessar a função orbitar, eu teclo O, porque em inglês é orbit, e aí funciona. Mas se eu quero usar a panorâmica, cuja simbologia é mão, qual o nome mão em inglês? É hand, ou seja, hand começa com H. Por exemplo, se eu quero usar a função linha, o inglês é line, então eu teclo L, apareceu aqui a linhazinha. Se eu quero a função borracha, borracha em inglês é eraser, então eu aperto E. Opa, linha E, eraser. Então, pessoal, com relação às teclas de atalho, a minha dica para vocês é o seguinte: não se preocupem nesse momento em ter que memorizar todos os atalhos. Você apenas saiba que existe essa opção e que futuramente, caso você ache necessário, você tem também essa possibilidade. Então poderia fazer o quê? Abre um arquivozinho aí de Word ou faz uma anotaçãozinha no seu caderno, vai digitando os atalhos. Line é L, Eraser é E, Panorâmica é H e vai deixando guardado. Um dia certamente você vai sentir necessidade de utilizá-los. À medida que você vai ganhando volume os seus projetos, você vai querendo mais velocidade, então é mais rápido você, por exemplo, eu estou fazendo um desenho aqui, é mais fácil apertar L, apertar O, apertar Hand do que toda hora eu vir, clicar e voltar. Então não se preocupe em memorizar todos os atalhos agora, mas saiba que essa opção existe, ok? Então vamos fazer um enquadramento aqui do nosso desenho com as funções que você já sabe. Vamos deixar aqui, por exemplo. E vamos aqui para nosso primeiro botão.
Esse botãozinho é um ponteiro do mouse, selecionar, pode clicar aí. Ele é similar ao funcionamento do mouse na sua plataforma Windows, na sua área de trabalho. Você clica e arrasta e ele vai demarcar uma área. Olha, ele vai demarcar uma área que eu queira selecionar. Como aqui não tem nenhum objeto ainda desenhado, ele não tem nada para selecionar. Mas, por exemplo, se eu usar essa minha bonequinha como referência, eu clico, arrasto, ela ficou toda selecionada. Isso aqui vai ser útil da seguinte maneira: eu posso selecionar tanto linhas individuais de um objeto, como posso selecioná-lo como um todo. Nós vamos usar agora aqui a linha e daqui a pouco nós vamos ver essa diferença entre selecionar partes individuais e partes como um todo. Então, para mim acionar a linha, eu posso vir aqui e clicar ou apertar a letra L. Apertei a letra L. Para mim usar a função linha, e é interessante, né? Aparece a figura de um lápis. Lápis em inglês seria pencil. A tecla de atalho poderia ser o P. Mas a função não é lápis, é a função linha. Por isso a tecla é L de line. Para utilizar o lápis, pessoal, eu dou um clique na área qualquer que eu quero. E não preciso ficar pressionado. Cliquei e soltei. Ele já marcou o ponto inicial. E aí eu vou sair arrastando a linha para a direção que eu quero. E aí veja o seguinte, aqui a linha está preta. Se eu for levando para o lado esquerdo, veja que ela assumiu a cor verde. Quando ela assumiu a cor verde, está dizendo o seguinte, ela está exatamente paralelo a essa linha verde aqui. Aí você pode dizer assim, não, mas não tá não. Olha como que tá torto aqui essa linha com essa. Isso é por causa do modo que a minha câmera está focada. Mas se, por exemplo, eu clicar aqui no orbitar ou teclar a letra O e fazer um giro, ó, você vai ver que ela está exatamente paralela. Devido à noção de profundidade, ela parece que está afunilando. Mas isso quer dizer que ela está exatamente paralela a essa minha linha verde. Acesso novamente o lápis. Veja que ele voltou para o último ponto que eu havia desenhado. Se eu quiser continuar daqui, tudo bem. Mas digamos que não, eu não quero continuar daqui. Eu quero voltar para desenhar aqui. Então, sempre que eu quiser cancelar um comando, eu vou teclar ESC no teclado. Ó. ESC, cancelei. Ou seja, agora eu posso iniciar um novo ponto para a minha linha. Digamos que eu quero iniciar aqui. Ó. Sempre que há uma junção, ele aparece uma bolinha verde. Clico uma vez. E vou sair arrastando paralelamente a essa linha vermelha. Veja que a coloração está vermelha. Qualquer outro movimento que eu fizer, ele vai mudar a coloração, mas aqui quer dizer que está paralelo à minha linha vermelha. Vou dar um ESC para sair do comando novamente. Vou vir aqui nessa junção e agora eu vou puxar a minha linha para cima. E veja que a coloração será azul. Quer dizer o que? Ela está exatamente paralela com essa linha aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa função de eu puxar a linha e ela assumir a cor verde, ou vermelho, ou azul, como eu expliquei na aula anterior, na verdade é uma maneira de te passar um referencial sobre qual direção a sua linha está indo. E uma outra função é o seguinte, digamos que eu quero desenhar um quadrado. Então, ó, vou puxar uma linha para cá. Ficou azul. Veja que visualmente você não consegue distinguir muito bem se essa linha está para frente ou para cima. Você só sabe que ela está para cima porque ela assumiu a coloração azul. Então isso no momento de um projeto de uma dimensão grande faz muita diferença. Então eu clico aqui, clico para cima, clico para cá. Repare que no momento que eu estou aqui, olha só,
ele tracejou em pontiagudo, dizendo que essa linha de cima assumiu exatamente o tamanho da linha de baixo. Ou seja, se eu parar aqui e puxar, eu vou ter um quadrado. Tá certo? Então, a função linha é isso. É você realmente tracejar as linhas. Agora, fiz um desenho errado ou não quero mais utilizar esse risco aqui, quero utilizar somente essa forma. Como que eu faço para apagar? Aí vou usar minha função borracha, mais que do inglês eraser, tecla de atalho, letra E, ou então clico. Veja que na ponta da borracha ele tem um quadradinho, basta eu colocar esse quadradinho em cima da linha e ela é apagada, ó. Apagada, apagada. Agora, se eu quiser, que aqui tudo bem, foram algumas linhas em um quadrado, mas se eu tenho um projeto monstruoso e quero apagar tudo de uma vez, o que eu posso fazer? Clico aqui nessa minha setinha, no meu ponteiro do mouse, ou então, tecla de atalho, barra de espaço, clico e seleciono tudo de uma vez. Selecionei tudo de uma vez e dou delete. Apagou. Agora, eu disse que essa função aqui poderia tanto selecionar objetos individuais como o objeto como um todo. Então, deixe-me desenhar aqui um quadrado novamente, numa medida qualquer. Olha só, eu puxei para baixo, ele já me sugeriu um tamanho similar ao outro lado. Então, eu clico aqui e volto. E aí, vou trazer uma diagonal aqui. Eu posso tanto selecionar tudo de uma vez, ou então vou dar um ESC para cancelar. Cliquei fora, perdão. Para cancelar você clica fora. E seleciona apenas uma linha. Então eu posso apagar tudo de uma vez, se eu der um del aqui. Ou não, eu quero apagar apenas uma linha. Clico aqui e dou um del. Apagou. Veja que ela apagou essa linha daqui e o preenchimento também foi apagado, mas as linhas diagonais permaneceram. Agora eu vi a opção de apagar tudo de uma vez ou apagar apenas uma linha. E se eu quiser apagar duas linhas? Quero apagar essa e essa. Então eu clico na primeira, pressiono Shift no teclado e seguro. Veja que apareceu ali o sinal de mais barra menos. E clico aqui na outra. E assim vou acrescentando quantas linhas eu quero apagar. Aí, opa, cliquei errado. Não é essa. Clique em cima dela de novo. Venho aqui para a diagonal. E dou um del. Veja que ele vai apagar, quando tirar essas três linhas, essa figura aqui vai ficar aberta e ele vai apagar o fundo também. Mas as linhas vão permanecer. Olha aí. Preencheu. Ele só vai preencher o fundo quando a minha figura estiver completamente fechada. Aí ele preenche. Tá certo? Então essa é a função linha. Vamos apagar aqui. Essa é a minha função linha. A segunda função, que é a função retângulo, também como o próprio nome já diz, é sugestivo, você vai de maneira já simultânea, ao invés de criar, por exemplo, um retângulo ou um quadrado, fazendo as quatro linhas, ele já facilita o seu trabalho. Ele já puxa o retângulo todo pelos quatro lados. E aí também na aula anterior, na apresentação, eu falei para vocês que aqui embaixo nós temos uma caixa chamada de caixa de medidas. Então, deixa eu apagar aqui. Suponhamos que você vai fazer um projeto de um terreno cujo tamanho tenha 5 por 10. Como fazer isso? Clico no retângulo ou tecla de atalho R. Por que R? Porque retângulo em inglês é rectangle. Então também começa com R, ok? Cliquei aqui, não preciso ficar pressionado. Vou arrastando. E o meu terreno é... Vamos chutar aqui, tá? 4 por 8. Como é que eu faço para que esse meu retângulo fique exatamente com 4 por 8?
À medida que eu vou arrastando aqui, a minha caixa de dimensão vai me dando os valores aproximados. Então eu solto o mouse e digito já direto no teclado, não preciso de nenhum comando antes. Eu coloco 4, ponto e vírgula, 8 e dou Enter. Ele já projetou para mim 4.8, tá certo? Da mesma maneira que, se eu for utilizar a minha linha, aí eu quero fazer uma linha aqui de 5 metros. Estou puxando a minha linha. No momento que eu comecei a puxar, eu solto o mouse, digito 5 diretamente e dou Enter. Pronto. Aí está a minha linha de 5 metros. Tá certo? Vou apagar aqui essa linha. E aí veja que esse meu terreno aqui, que tem dimensões de 5 por 8, mas visualmente ele não dá para saber exatamente que lado tem 5, que lado tem 8, porque é devido ao enquadramento da câmera. Aí entra aquela opção de orbitar ou a tecla O, e eu vou girar o meu desenho. Pressiono a tecla esquerda do mouse e giro, olha só. Aí vou na opção panorâmica, que é Hand, e tá aí, 5 por 8. Então aqui eu tenho um terreno para que eu comece a trabalhar. Ok, pessoal? Então eu estou sendo repetitivo em alguns comandos para ir ajudando na memorização. Então nós vimos aqui já o line, o retângulo. Vamos ver aqui o círculo, do inglês circle, tecla de atalho C. O círculo, a mesma coisa também. Eu clico aqui, aonde eu quero que seja o centro dele, e vou puxando. Veja que no meu canto inferior direito apareceu o que? Raio. À medida que eu vou aumentando, eu vou puxando aqui, o raio aumenta. Vou reduzindo, o raio diminui. Então, o princípio é o mesmo também do retângulo. Eu posso fazer um círculo aqui qualquer, como posso, por exemplo, clicar e começar a puxar e falar assim, eu quero um raio de, vamos dizer aqui, de 2 metros. Aperto 2 e dou Enter. Olha aí o tamanho do meu círculo. Ok? Vou pegar minha borracha para apagar isso aqui. Então, o retângulo e o círculo são similares. Agora, aqui do lado, eu tenho um arco. Esse arco é uma função interessante. E é aí que eu digo que você aprende as funcionalidades básicas, mas depois disso você vai aliar com a sua criatividade e vai conseguir desenvolver objetos de uma dimensão impensável. Por exemplo, a função arco é o quê? É como se fosse a função linha. Eu vou estabelecer o ponto inicial. Não preciso ficar pressionando, eu clico e solto. Arrasto. Quando determinar o ponto final, que é aqui, aí agora ele vai me dar a opção de criar o arco. Ou seja, eu cliquei aqui na parte final. Agora eu vou arrastar para qual direção eu quero o arco. Olha, simplesmente, ainda sem clicar nada, eu estou arrastando o mouse para cima e para baixo. Eu quero que meu arco fique aqui. Aí eu dou mais um clique. Aí está finalizado. Então você veja assim, você vê a opção do arco, poxa, tão simples, né? Mas quando você começa a combinar com a criatividade, e aí quando eu falo assim, pessoal, criatividade, não se sinta nesse momento, puxa, então isso não vai ser para mim porque eu não sou criativo, coisa nenhuma, de maneira alguma. A criatividade sempre vem com o domínio da ferramenta. Isso aí é espontâneo, é questão de tempo. Imagine a seguinte situação, vamos apagar esse meu objeto aqui, ó, apaguei. Suponhamos que isso aqui, esse quadrado que até então disse que era um terreno, mas digamos que seja o tampo de uma mesa.
em que eu quero esse tampo de mesa com as quinas arredondadas. Então eu posso usar o que? A minha ferramenta arco. Olha, clico aqui. Por exemplo, dou um clique aqui, dou outro clique aqui, arrasto um pouquinho para cima. Ele me deu esse acabamento. Agora eu combinado com a minha borracha, venho aqui e apago o cantinho. Olha aí, o tampo da mesa ficou arredondado. E aí o que que você repara na borracha? Se eu tenho uma linha contínua e uso a minha borracha, ela apaga a minha linha toda. Mas digamos que eu fiz uma linha aqui e a partir daqui do centro eu criei uma outra linha. Se eu usar a minha borracha aqui, ela já não vai mais apagar toda essa linha. Ela vai apagar apenas até a primeira interseção. Olha aí. E isso é uma ferramenta que permite, é uma opção, melhor dizendo, que permite você fazer combinações aqui do arco, por exemplo. Porque se eu colocar a minha borracha e ele apagasse toda essa linha, não daria para fazer o acabamento, mas não. Ele vai acabar somente até a primeira interseção aqui. Ah, mas está tão pequenininho, eu queria ver maior. Utilizo a opção zoom com o scroll do meu mouse. Giro para cima. Olha aí. Aproximou a minha imagem. Tá certo? Então, pessoal, nossa primeira aula, nossa segunda aula, melhor dizendo, vamos ficando por aqui, porque nós já vimos a função orbitar, panorâmica, zoom, a seleção, line, retângulo, círculo e arco. Na próxima aula eu quero desenvolver um objetozinho simples com vocês, já com essas poucas ferramentas. Veja que nós nem vimos todas ainda, mas de posses dessas ferramentas que eu acabei de mostrar para vocês, e mais uma que eu irei demonstrar na próxima aula, que é essa aqui, a empurrar, puxar, nós já iremos fazer um objeto simples, mas com a utilização dessas ferramentas, tá certo? Então nossa aula 2 fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Revise aquilo que porventura não ficou claro, para que a gente já na próxima aula apresente mais recursos para vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.